Opa, bom, aqui é o Peter. E bom, quando a gente pensa nos parceiros dos heróis, a gente pensa no Robin, ou no Aqualad, ou até mesmo no Asa Noturna. Mas se eu te dizer que eles não são só meros ajudantes, eles estão ali para lembrar do porquê seus heróis estão lutando, e assim ajudando seus heróis nos momentos difíceis, e dando esperança a eles, fazendo valer a pena continuar lutando mesmo nos momentos difíceis. E hoje quero falar deles, os ajudantes. Digo, como parceiros e amigos. Decidi começar pelo Roy Harper, o grande arsenal. E bom, Roy Harper era o pupilo de Oliver Queen. Nas histórias, durante anos, ele acreditou que nada poderia detê-lo. Mas a vida tinha seus próprios planos para ele. E o que aconteceu com ele? Ele caiu nas drogas e teve que lidar com as perdas. E após ele se recuperar, Roy se tornou o Arsenal. Ele enfrentou vilões poderosos e a morte de seus aliados, e até a perda de sua filha. E com alguns arcos, ele aprendeu que heroísmo não é só lutar contra o crime, mas lutar contra seus próprios demônios. Roy Harper é a prova que sidekicks também podem enfrentar os piores desafios, internos e externos. Tem uma HQ do Arsenal, que nessa HQ ele tem um dos momentos mais emocionantes. E que chega a ser muito triste, que depois de anos lutando contra o vício, ele tenta se reconstruir. E é posto um desafio a ele, que acontece uma tragédia horrível, sua filha morre, deixando Roy consumido pela culpa e arrependimento. A história não apenas mostra batalhas físicas, mas a luta interna do Roy, lidar com o passado e aceitar suas falhas. E a próxima é Donna Troy. Essa personagem começou em Mistérios, uma órfã, ou uma criança resgatada pela Diana, ou criada pelas deusas do futuro cósmico. A origem dela já foi reescrita várias vezes, e a essência dela permaneceu a mesma nas histórias. E bom, ela se uniu aos Jovens Titãs. Donna encontrou sua verdadeira família, amigos e irmãos, e ao longo da sua trajetória, enfrentou perdas e traições, e crises que desafiaram ela ao máximo. Ela assumiu papéis de líder, guerreira e mãe, enfrentando inimigos como Trigon e a Legião dos Supervilões. Donna mostrou que força e compaixão caminhavam lado a lado. Donna Troy persistiu, provando que sidekicks podem transcender mitos, deuses e origens, e ainda assim manter sua humanidade. Opa, agora chegamos num dos meus favoritos, Wally West. E bom, o Wally é apenas o sobrinho de Barry. Ele era bem curioso e bem determinado. Quando um raio o atingiu, ele se transformou no Kid Flash. O jovem velocista rapidamente se tornou parceiro de Barry. E é muito legal de se ver. Os dois lado a lado combinam muito. E juntos o Wally aprende os limites da velocidade e a responsabilidade. E bom, sua vida mudou durante a crise das infinitas terras. Quando Barry desapareceu, Wally precisou assumir o manto do Flash, carregando o legado do seu tio e se tornando o velocista de uma geração. Ele enfrentou inimigos de poder incomparável, crises que ameaçaram os universos inteiros, que testaram não só apenas sua velocidade, mas sua coragem. Wally também teve seus momentos de dúvida, sentindo a pressão de viver na sombra de Barry, mas com o tempo ele provou ser um herói completo. Ele se tornou o símbolo da esperança e se tornou o mentor de novos velocistas e, acima de tudo, a prova que sidekicks podem superar seus mentores sem perder o respeito e a memória que veio antes. Esse aqui também é um dos meus favoritos, que é o Robin do Jason Todd, e é aquele personagem que representa o maior erro do Batman. E bom, Jason Todd sempre teve uma vida marcada pelo abandono e pela dor, mesmo antes dele se tornar o Robin. Quando o Batman encontrou, ele acolheu o Jason. Batman viu em Jason muita coragem e uma enorme sede de justiça. Só que como Robin, ele era muito impulsivo. Jason teve várias aventuras, mas toda aventura chega no fim. O destino de Jason caiu nas mãos do Coringa. Com o fim de Jason é mostrado como a vida de herói pode ser cruel. Depois de um tempo, ele volta nas histórias, mas não como Robin, mas sim como Capuz Vermelho. Mas ele volta com uma raiva maior ainda, porque ele descobriu que o Batman não matou o Coringa depois da morte dele. Jason representa o lado mais sombrio do heroísmo do Batman, ou de qualquer outro herói. Sua trajetória é um lembrete que ser um herói muitas vezes pode significar enfrentar inimigos externos e internos, mesmo quando tudo parece perdido. E bom, não peguei uma HQ ainda pra ler dele, mas espero conseguir algum dia ler, já que só conheço ele pelos desenhos. E bom, agora vem uma que eu realmente não conhecia a história, eu sabia que ela existia, eu sabia que essa personagem existia, mas eu não sabia, então tive que pesquisar as histórias delas pra formar um roteirinho e gravar o vídeo, né? Mas enfim, a personagem que quero falar é Rosie Wilson, conhecida também como a Devastadora, a filha do Exterminador. E bom, só o seu nome já é uma sentença. O mundo conheceu ela pelo nome que carregava. Ela teve que crescer com esse nome que nunca escolheu. O pai dela é um mercenário, um assassino frio. Um homem que enxergava a vida como contratos. E até os próprios filhos ele usava como ferramentas. E a Rosie foi uma delas. Slade, além de treiná-la, usou ela como ferramenta. Ela se tornou a Devastadora não porque ela desejava, mas sim porque ele decidiu que seria assim. E o que ela teve que sacrificar? Sua identidade. Forçada a um procedimento que deixou ela sem um olho. Tudo para se aproximar daquilo que seu pai achava perfeito.
Rose percebeu algo em meio a tudo isso. Ela não precisava ser uma cópia distorcida de seu pai. Ela escolheu renegar o legado do Exterminador. E foi então que ela foi procurar os Jovens Titãs. No começo ninguém confiava nela porque, afinal, como confiar na filha do homem que tentou matá-los? Mas com o tempo, Rose provou seu valor. E em cada batalha e cada escolha que ela fez, ela provou que não é apenas a filha do Exterminador. E sua história é a prova que ninguém precisa seguir os caminhos do pai. Eu pensei que ia dar bem menos do que os outros, mas acho que essa aqui vai ficar mais longa. Gostei muito de saber a história dessa personagem. E vou ver também se tem alguma história legal dela. E se você souber alguma, comenta aí. E bom, o próximo agora é o Aqualad, que eu só conheço por causa de Justiça Jovem, que eu gosto muito desse desenho. E sem dúvida, um dos melhores personagens é o Aqualad. E bom, peguei a história das origens das HQs. E bom, o Aqualad é filho do Raia Negra, e ele tem que lidar com os olhares do povo porque, afinal, ele é filho de um dos vilões mais icônicos do Aquaman. Quando o Aqualad descobriu seus poderes, ele decidiu não seguir os caminhos do pai. Aí nasceu o Aqualad. Então ele se juntou aos novos Jovens Titãs, e aprendeu o valor da amizade, e aprendeu a trabalhar em equipe. E que, aliás, é sobre a orientação do Aquaman, o maior inimigo do seu pai. E que, aliás, Aquaman assumiu grandes responsabilidades, provando que não é o passado de alguém que vai definir o seu futuro. Aqualad se tornou o novo Aquaman para muitos, mostrando que sidekicks podem transformar legados de trevas em símbolos de esperança. Eu queria agregar mais no Aqualad, mas eu realmente não tenho uma história específica pra pegar porque eu não tenho nada pra ler dele. Mas tem um desenho da Justiça Jovem que o pessoal elogia muito e eu gostei muito de assistir. E ele sem dúvida é um dos melhores personagens do desenho. E bom, agora vem um que eu sinceramente não gostei da primeira vez, quando eu conheci, mas com o tempo passei a gostar desse personagem, que é o Damian Wayne, que é o Robin e o filho do Batman. Ele é filho do Bruce Wayne com a filha do Ra's al Ghul. Ele não cresceu em Gotham, na verdade ele cresceu em outro lugar. Ele foi criado pela Liga das Sombras, então ele foi criado para matar desde criança. E seu avô Ra's al Ghul queria que ele fosse o futuro governante do mundo, e o Damian foi criado acreditando nisso. Mas tudo muda quando ele conhece o pai dele, Bruce Wayne, o Batman. O encontro deles foi um choque. Quem imaginaria, né? O filho do Batman, e ainda mais, o Batman teve um filho com a filha do Ra's al Ghul. De um lado, um garoto que foi criado para vencer a qualquer custo, e do outro, um homem com código de conduta, que se recusa a tirar uma vida, que pro Damian parecia fraqueza, para Bruce uma justiça. E nesse meio tempo, ele assumiu o manto de Robin, não por motivo nobre, mas porque queria provar que era digno. Ele não queria ser apenas um ajudante. Ele, na verdade, queria superar o próprio Batman. Mas ao decorrer das histórias, Damian percebeu que ser Robin não era sobre competir, na verdade era sobre aprender que força sem propósito é apenas destruição. Damian começou a entender o verdadeiro significado de ser um herói. E esse é o legal desse personagem, por isso que ele é um dos melhores Robins pra mim. Agora sim, vem um dos meus favoritos, sem dúvida, que é o Asa Noturna, o fabuloso Dick Grayson. O primeiro Robin e o melhor Robin que já teve, na minha opinião. Na minha visão, ele é o melhor. Bom, Dick Grayson cresceu no circo e ele atuava no circo com seus pais, mas seus pais foram assassinados durante uma apresentação. Então o Dick ficou órfão. Bruce Wayne estava no dia que os pais deles morreram, então ele acolheu o Dick. Bruce viu nele mais do que um órfão, via coragem, talento e determinação. Então nasceu o primeiro Robin, o primeiro parceiro do Batman. E ao decorrer das histórias ele aprendeu a lutar, a investigar e a enfrentar os criminosos, mas trouxe ao público algo que Bruce não poderia ensinar: humanidade e empatia. Não que o Batman não tinha isso, mas o Robin, ele mostrava mais isso, ele apresentava mais. Batman usava o medo para enfrentar os inimigos, e o Dick não gostava disso, então ele acreditava que medo não ia salvar Gotham, mas sim a esperança. Então ele deixou o Batman e foi viver a vida dele, tentar ser um vigilante em outra cidade. E mais tarde ele se uniu aos Jovens Titãs. Dick descobriu sua liderança e enfrentou vilões poderosos e crises dimensionais e a perda de amigos, aprendendo que ser herói exigia responsabilidade e sacrifício. E, eventualmente, Dick abandonou a capa de Robin e se tornou o Asa Noturna, criando sua própria identidade. E uma prova da evolução do Dick foi que quando Gotham precisou de um protetor na ausência do Batman, foi o Dick que assumiu o manto do Bruce Wayne, mas para mostrar que podia proteger a cidade sendo ele mesmo. Assim, o primeiro sidekick provou que podia se tornar uma lenda por mérito próprio. Bom, é isso. Pra mim, esse é o melhor sidekick que teve, porque afinal, ele tem a melhor construção pra mim.